Estou em Lisboa, olhando para os céus numa noite fria de outubro, quando recebo uma notícia que me deixa sem fôlego. Um objeto do tamanho de Manhattan, vindo de outro sistema estelar, está cruzando nosso sistema solar. E não é um cometa comum. Este objeto, que baptizei de 3 Espreita, está a fazer algo que nunca antes tinha sido documentado na história da humanidade. Está a crescer uma cauda, sim, uma cauda como nos cometas, mas com uma particularidade que deixa os cientistas portugueses e internacionais intrigados. A nossa equipa do Observatório Astronômico de Montejunto anda em polvorosa. O 3 Espreita é o terceiro objeto interestelar confirmado a visitar o nosso sistema solar, mas é o primeiro a demonstrar uma transição estranha. Começou com uma anticauda, uma nuvem de material que se projeta à frente do objeto, contrariando as leis normais da física que conhecemos. Agora, enquanto se aproxima do Sol, esta anticauda transformou-se numa cauda tradicional, que se estende atrás dele, como um rabo de cometa clássico. Parece simples, mas para o nosso colega, o astrofísico do Instituto Superior Técnico, o Dr. Afonso Lopes, esta mudança pode ser a evidência de uma manobra controlada, talvez até um sinal de que estamos a observar uma nave alienígena a acelerar. A primeira vez que ouvi falar no 3 Espreita foi através de imagens captadas pelo telescópio óptico do Pico do Teide, nas Canárias, a 15 de setembro. As imagens mostram claramente o momento da transição da anticauda para a cauda, uma cena que parece saída de um filme de ficção científica. Mas, ao contrário do que podemos pensar, não são só imagens borradas ou dados confusos. Temos vários observatórios a monitorizar o objeto em tempo real, desde o telescópio Gemini Sul no Chile até a câmara de alta resolução da sonda que orbita Marte, que capturou fotos quando o 3 Espreita passou a apenas 20 milhões de quilômetros do planeta vermelho, as melhores imagens de um objeto interestelar alguma vez registradas. Mas, claro, há um problema. Devido a uma paralisação administrativa no governo dos Estados Unidos, estas imagens continuam guardadas em segredo, inacessíveis ao público e à comunidade científica. Parece que até os alienígenas estão a ser vítimas da burocracia. Se quiserem mandar-nos um postal, vão ter que esperar mais um bocadinho. O 3 Espreita vai alcançar o periélio, o ponto mais próximo do Sol, no dia 29 de outubro, a cerca de 195 milhões de quilômetros da nossa estrela, quase 1,3 vezes a distância da Terra ao Sol. É uma distância onde a maioria dos cometas começa a mostrar atividade, mas o que é fascinante é que ele já tem estado ativo há meses, expelindo água a uma taxa impressionante de 40 kg por segundo, algo que, segundo os modelos, não deveria acontecer tão longe do Sol. O mais estranho, no entanto, é a composição química da sua anticauda inicial. Os espectros revelaram uma liga de níquel nunca antes observada na natureza, uma liga metálica que só conhecemos em materiais fabricados por humanos. Imaginem só, um cometa interestelar a usar metal de fábrica. É quase como ver um carro clássico a circular numa estrada romana. Como é que aquilo lá foi parar? Claro que há explicações naturais possíveis, talvez formou-se numa nuvem molecular onde condições extremas criaram essa liga, mas essas condições naturais seriam tão específicas que parece quase impossível. E se for mesmo uma nave? Se for, está a fazer uma manobra de travagem, disparando propulsores para reduzir velocidade antes de acelerar para dentro do sistema solar. Explicaria a anticauda para frente e depois a cauda clássica atrás. Enquanto escrevo, olho para a janela do meu apartamento no Chiado e penso na dimensão da coisa. O 3 Espreita tem entre 3 a 5 quilômetros de diâmetro, do tamanho do Parque Eduardo VII, e está a viajar a uma velocidade de 58 km por segundo. Ou seja, não é um turista comum, é mais um daqueles convidados inesperados numa festa que ninguém convidou, mas que está a roubar a cena. O Observatório Astronômico de Coimbra já se juntou à rede internacional para acompanhar este visitante, não por medo de colisão, mas porque pode ser a oportunidade científica da nossa vida. Sinto-me como um detetive cósmico, à espera do grande momento em que o objeto reapareça depois de passar atrás do Sol, em novembro. Será que vai continuar a ser um cometa estranho ou revelará algo mais? Talvez até mude de rumo, ou mostre sinais de controle. A suspense é maior que aquela do último episódio da minha série favorita na RTP. E se for mesmo uma nave? Se for, será que tem tripulação? Ou é só um robô solitário,
cansado de viajar pela galáxia. Eu só espero que, quando Três Espreita surgir de novo, não traga um convite para jantar. A minha cozinha não está preparada para visitas extraterrestres. Entre nós, o meu cozinheiro é o micro-ondas. A única certeza é que estamos prestes a assistir a algo que pode mudar para sempre o nosso lugar no universo. E, enquanto Três Espreita desaparece atrás do Sol, fico a pensar, será que ele também está a olhar para nós? Ou será que somos apenas um ponto de passagem na longa viagem deste visitante misterioso? A resposta, meus amigos, vai chegar, e garanto que não vai deixar ninguém indiferente. Na manhã seguinte, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem do meu colega Miguel, do Observatório do Monte Palácio, em Évora. Vê isto, dizia ele, acompanhada de uma imagem captada pelo telescópio do observatório, uma fotografia impressionante do Três Espreita cortar o céu noturno, com a sua cauda começar a ganhar forma, uma nuvem brilhante de poeira e gás que se estendia para trás, como uma escova de dentes cósmica a limpar o vácuo do espaço. Mas o que me chamou mesmo a atenção foi a descrição que o Miguel fez. A núcleo do objeto parecia ter uma superfície estranhamente lisa, quase metálica, refletindo a luz do Sol de forma diferente do que é habitual num cometa. Lembrei-me do que o Dr. Afonso Lopes tinha explicado. Se for natural, este cometa é uma espécie de Cristiano Ronaldo dos cometas, raro, talentoso e impossível de ignorar. A equipe estava a trabalhar febrilmente para analisar os dados espectrais que indicavam a presença daquela liga de níquel fabricada, algo que já parecia confirmar que o Três Espreita não era só mais um pedaço de gelo e rocha vaguear pelo cosmos. E, para piorar a minha ansiedade, ou aumentar o entusiasmo, depende do ponto de vista, os instrumentos do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço tinham detectado algo ainda mais estranho. Pequenas emissões de radiação que não correspondiam a nenhum fenômeno natural conhecido. Enquanto isso, em Lisboa, a notícia começava a circular entre os círculos de astronomia amadora e até nos cafés. No Café à Brasileira, os habituais debates sobre futebol deram lugar a discussões animadas sobre a possibilidade de estarmos a ser visitados por uma tecnologia alienígena. Se é uma nave, espero que pelo menos tenha bom gosto para a música, brincou a Maria do balcão, a servir o seu café com um sorriso maroto, enquanto os olhos de todos se voltavam para o céu, como se pudessem ver o Três Espreita atravessar as estrelas. E não faltavam teorias. Alguns sugeriam que poderia ser uma sonda enviada por uma civilização antiga, perdida no tempo, a espreitar o nosso cantinho do universo. Outros, mais céticos, diziam que era apenas um cometa estranho, uma relíquia congelada do passado da galáxia, a despertar lentamente do seu sono milenar. Eu, por minha vez, sentia-me dividido entre o ceticismo e a fascinação. Afinal, desde pequeno que olho para o céu com a sensação de que não estamos sozinhos, e o Três Espreita parecia ser a confirmação dessa intuição. Mas também sabia que a ciência é uma senhora exigente, não basta ter uma boa história, é preciso provas concretas. No meio de tudo isto, a minha atenção foi capturada por um detalhe curioso. A velocidade do objeto estava a variar de forma subtil, quase como se estivesse a hesitar, a fazer pequenos ajustes na sua trajetória. A equipa de Évora estava a monitorizar cada movimento, e as primeiras simulações indicavam que estas variações não podiam ser explicadas apenas pela força da radiação solar ou pelos jatos de gás típicos dos cometas. A atmosfera na comunidade científica era de excitação misturada com apreensão. Alguns colegas mais pragmáticos comentavam que o Três Espreita podia estar a sofrer algum tipo de fragmentação interna, o que explicaria as alterações na velocidade e na cauda. Mas os mais visionários, entre os quais me incluía, apesar dos meus esforços para manter os pés assentes na terra, começavam a considerar a hipótese de uma manobra consciente. Naquele dia, enquanto o sol se punha sobre o Tejo, senti uma estranha mistura de ansiedade e esperança. Estava a viver um momento único, talvez o maior desde a chegada do homem à lua. E, enquanto olhava para o céu, não pude deixar de pensar, e se este visitante não for apenas um mensageiro do passado, mas sim o prenúncio de algo maior? Algo que ainda não conseguimos compreender, mas que está prestes a revelar-se. O espetáculo cósmico estava apenas a começar. E eu, sem saber, preparava-me para ser testemunha daquilo que poderia ser o maior segredo do universo, ou a maior ilusão da nossa existência. Só o tempo diria. Naquela noite,
Enquanto a cidade de Coimbra mergulhava no silêncio, eu estava agarrado ao monitor do observatório, com os olhos fixos nos dados que chegavam em tempo real. A imagem do 3 espreita mostrava agora uma cauda que se estendia como uma fita prateada, cintilando sob a luz das estrelas, mas havia algo de estranho nela. A cauda não era uniforme, parecia segmentada, com jatos de material a disparar em direções ligeiramente diferentes, como se o objeto tivesse pequenos bicos a cuspir gases de forma deliberada. A astrofísica Ana Barroso, a única mulher do nosso pequeno grupo, comentou com um sorriso irônico: se isto fosse um carro, diria que tem um sistema de escape a funcionar em modo turbo. Só falta o ronco do motor. A sua descrição provocou uma gargalhada inesperada num grupo onde o nervosismo começava a pesar. Enquanto isso, no porto, o professor Manuel Teixeira, especialista em materiais avançados, examinava os dados espectroscópicos que indicavam a tal liga de níquel. Isto não é metal de cometa, disse ele, franzindo as sobrancelhas. Isto é material fabricado. Pode ser usado em estruturas que precisam de resistir a altas temperaturas e radiações. Ou seja, estamos a falar de tecnologia. O meu coração acelerou. Se o 3 espreita fosse mesmo uma nave, poderia estar equipada com sistemas para sobreviver à passagem perto do Sol, um feito que nenhuma tecnologia humana ainda domina completamente. E o mais intrigante, os jatos segmentados podiam ser propulsores, usados para ajustar o curso e a velocidade. Na rádio local, ouvi uma entrevista com a doutora Sofia Mendes, que trabalhava na equipa de comunicação da Agência Espacial Europeia. Ela comentou sobre a importância de manter a calma e a objetividade, mas admitiu que todos estavam a viver um momento histórico. É como se estivéssemos a ver o trailer de um filme épico, e ainda não sabemos se vai ser uma comédia, um drama ou uma ficção científica. À medida que a noite avançava, uma notícia ainda mais surpreendente chegou. A sonda portuguesa que orbita a Lua tinha detectado uma ligeira alteração no campo magnético ao passar próximo da linha de trajetória do 3 espreita. Algo que poderia sugerir a existência de um campo de força ou algum tipo de escudo, um conceito que, até agora, pertencia apenas aos sonhos dos escritores de ficção. Eu, embora fascinado, tentava manter a serenidade. Afinal, o que estávamos a testemunhar podia ser um fenômeno natural desconhecido, um novo tipo de cometa, ou algo que desafiava todas as nossas explicações. A ciência, afinal, é feita de perguntas, não de certezas. No entanto, não pude deixar de imaginar a forma desse objeto misterioso. Lembrei-me de uma descrição que me tinha dado a Ana: imagina um corpo sólido, com um núcleo brilhante, envolto numa nuvem de gás e poeira, a dançar com o vento solar como uma bailarina cósmica, mas com passos calculados. E havia mais uma coisa. A cauda do 3 espreita parecia ter um brilho azulado, um tom frio e hipnotizante, diferente do brilho amarelado típico dos cometas. Algo que poderia indicar a presença de gases raros, ou talvez uma assinatura química desconhecida. Enquanto a madrugada chegava, recebi uma mensagem do Miguel: se isto for mesmo uma nave, já está a fazer a sua primeira manobra oculta durante a passagem perto do Sol. Estamos a ver algo que nunca ninguém viu. O peso das palavras ficou no ar. Eu sentia que estávamos à beira de uma descoberta que poderia mudar o rumo da humanidade. E, ao mesmo tempo, havia um frio na espinha, porque o desconhecido é tanto fascinante como assustador. Fechei os olhos por um momento, imaginando que poderia estar do outro lado daquele objeto que cruzava o céu. Uma inteligência antiga? Um espião silencioso? Ou apenas um pedaço perdido do universo a revelar-se lentamente? A resposta estava prestes a chegar, mas ninguém sabia ainda se seria uma revelação ou um mistério ainda maior. E eu, como muitos, estava pronto para o que viesse. Na manhã seguinte, o sol iluminava as ruas estreitas de Sintra, mas eu mal conseguia tirar os olhos do ecrã do computador. O 3 espreita estava a aproximar-se rapidamente do periélio, e as imagens captadas pelos telescópios portugueses e internacionais revelavam detalhes cada vez mais surpreendentes. A cauda, agora com vários quilômetros de comprimento, ondulava como uma serpente prateada contra o fundo negro do espaço, lançando reflexos que pareciam dançar ao ritmo de uma música desconhecida.
A cientista Carla Ribeiro, especialista em dinâmica orbital na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, enviou-me um e-mail com os dados mais recentes. Segundo ela, o objeto estava a sofrer forças que não se alinhavam totalmente com as previsões baseadas apenas na gravidade e na radiação solar. É como se alguém, ou algo, estivesse a puxar as rédeas desse cavalo cósmico, escreveu ela, usando uma metáfora que me fez sorrir, apesar da tensão. Entretanto, nas redes sociais portuguesas, o assunto começava a ganhar força. Memes e piadas apareciam aos montes. Um dos mais populares mostrava o 3 Espreita vestido com um chapéu de camionista e uns óculos escuros, com a legenda: "Vem aí o turista mais cósmico do verão". Mesmo no meio da seriedade científica, o humor português encontrava espaço para aliviar a ansiedade. Enquanto isso, no Observatório do Alto Douro, o jovem astrônomo Tiago Fernandes observava atentamente as imagens em alta resolução que iam chegando do Chile e das Canárias. Ele notou algo que passou despercebido para muitos: a superfície do núcleo parecia apresentar uma textura estranhamente uniforme, quase polida, como se tivesse sido lixada por mãos invisíveis. Se fosse uma pedra normal, diria que passou por uma manicure cósmica, comentou, arrancando risadas aos colegas. Nessa mesma tarde, a notícia de que a NASA mantinha as imagens de maior resolução do 3 Espreita sob embargo devido a questões burocráticas gerou uma onda de frustração entre os cientistas portugueses. Era como se tivessem fechado o melhor livro do mundo numa biblioteca trancada a 7 chaves. Nem para alienígenas conseguimos ver direito. Imagine se para nós, desabafou o professor Teixeira, entre um suspiro e uma gargalhada amarga. Mas a tensão crescia. A equipa do Instituto de Astrofísica estava a preparar-se para o momento crítico do periélio, quando o 3 Espreita passaria a cerca de 195 milhões de quilômetros do Sol. Era a etapa final antes de desaparecer temporariamente atrás da nossa estrela, e todos se perguntavam o que iria acontecer. Na minha mente, a imagem daquela cauda ondulante misturava-se com o rosto de uma mulher que me vinha à lembrança. Clara, uma antiga colega de faculdade, sempre fascinada por astronomia, com seu vestido leve de linho azul, sandálias de tiras finas e um colar de prata que brilhava à luz do entardecer. O seu olhar era intenso, quase como se guardasse segredos do universo. Lembrei-me de uma conversa que tivemos, em que ela dizia que o cosmos era cheio de mistérios, mas também de beleza escondida. Enquanto pensava nisso, uma mensagem chegou: prepara-te. O 3 Espreita está a mudar. E nós vamos ser os primeiros a ver. Era do Miguel, com aquela mistura de excitação e medo que apenas quem está na linha da frente da ciência conhece. O céu começava a escurecer em Sintra, e eu sabia que, daqui a dias, tudo iria mudar. O espetáculo estava prestes a atingir o seu clímax, e nós, meros espectadores, só podíamos esperar pelo desenlace. Mas no fundo, eu sentia que este era apenas o começo. Que por trás daquela cauda luminosa, escondia-se um segredo maior, um enigma que poderia abalar as nossas certezas e abrir portas para um futuro imprevisível. E, enquanto o 3 Espreita se preparava para o seu encontro com o Sol, eu não conseguia deixar de perguntar: estará ele a preparar-se para revelar o que realmente é? Ou estará a esconder algo que ainda não estamos prontos para ver? Naquela noite chuvosa em Vila Nova de Gaia, a atmosfera no pequeno centro de observação local era de uma mistura estranha de excitação e nervosismo. Eu, acompanhado pelo Rui, um técnico de instrumentação que parecia mais entusiasmado do que eu, observávamos os dados a chegarem em ondas constantes. O 3 Espreita estava a aproximar-se do ponto de não retorno, o periélio, e cada nova imagem parecia mais desconcertante que a anterior. No ecrã, o núcleo do objeto brilhava com uma intensidade quase hipnótica, envolto numa névoa cintilante que se movia em padrões quase rítmicos. Parecia vivo, como se respirasse, pulsasse. Rui, coçando a cabeça, comentou: é como se estivéssemos a assistir a um coração a bater no silêncio do espaço. Eu sorri, mas a verdade é que também senti algo parecido, uma conexão inexplicável com aquele viajante interestelar. Foi então que reparei num detalhe que me fez prender a respiração. Na extremidade da cauda, uma série de pequenos fragmentos brilhantes pareciam alinhar-se numa formação quase geométrica, uma espécie de código silencioso que desafiava a aleatoriedade típica dos cometas. Isto não é natural, murmurou Rui,
quase incrédulo. Enquanto isso, em Lisboa, a jornalista científica Helena Ferreira preparava uma reportagem especial sobre o 3 Espreita para a RTP. Ela tinha entrevistado vários especialistas, incluindo o Dr. Afonso Lopes, que insistia na necessidade de manter a mente aberta. Seja um cometa ou uma nave, este objeto está a desafiar a nossa compreensão e isso é fascinante, dizia ele, com aquele brilho nos olhos que só os verdadeiros apaixonados pela ciência têm. No café onde costumo ir, a conversa do dia girava em torno do 3 Espreita. A Maria, a empregada de mesa, brincava dizendo que, se fosse uma nave alienígena, espero que tenha bom café a bordo, senão vou ficar triste. A piada arrancou risadas, mas também refletia uma verdade simples. Apesar do mistério e da enorme complexidade, este fenômeno estava a aproximar pessoas comuns e cientistas numa curiosidade partilhada. De volta ao observatório, analisávamos os dados espectrais que indicavam uma concentração cada vez maior de cianeto, um composto químico que, além de ser perigoso, é também um ingrediente para certos propelentes. A possibilidade de que o 3 Espreita pudesse estar a usar química avançada para propulsionar-se deixava-me com a pele de galinha. Era quase como se estivéssemos a ver uma tecnologia alienígena em funcionamento, escondida nas aparências de um cometa. A meio da madrugada, uma notícia inesperada chegou através de um contato na Agência Espacial Europeia. As imagens de alta resolução captadas pela sonda em Marte, bloqueadas até então, estavam finalmente prestes a ser liberadas para a comunidade científica internacional. Era como se, finalmente, a cortina estivesse a ser levantada para revelar o que o 3 Espreita realmente era. Enquanto esperávamos ansiosamente, uma sombra de dúvida cruzava os meus pensamentos. Se fosse mesmo uma nave, que intenções teria? Vinha em paz, em missão de estudo, ou algo mais sinistro? E se estivesse a observar-nos, enquanto nós a observávamos? A ideia era ao mesmo tempo aterradora e fascinante. Antes de me deitar, olhei para o céu nublado e, entre as gotas de chuva que batiam na janela, imaginei o 3 Espreita a deslizar silenciosamente pelo espaço, numa dança cósmica entre estrelas e planetas. Um visitante antigo, carregando segredos que talvez nunca compreendêssemos totalmente. E assim, enquanto a madrugada avançava, eu sabia que estávamos à beira de um momento decisivo. O 3 Espreita estava prestes a revelar a sua verdadeira face, ou a esconder-se ainda mais nas sombras do desconhecido. E eu, como tantos outros, estava pronto para assistir, fascinado e inquieto, ao próximo capítulo desta história extraordinária. Naquela tarde quente em Faro, enquanto o sol pintava o céu de tons dourados, recebi uma chamada urgente do Miguel. A voz dele estava agitada, quase sem fôlego. Temos algo novo, e é estranho. Corri para o laboratório improvisado onde ele e a sua equipa monitoravam o 3 Espreita. À medida que me aproximava, via o reflexo das telas iluminando os seus rostos, tensos e fascinados. No ecrã principal, uma sequência de imagens captadas por um telescópio em La Palma mostrava o núcleo do 3 Espreita a emitir jatos de gás e poeira de forma intermitente, quase como se estivesse a piscar para nós. Mas o que mais chamou a atenção foi um brilho súbito e intenso que durou apenas alguns segundos, como se o objeto estivesse a comunicar ou a reagir a algo. O Dr. Afonso Lopes entrou na sala, com o seu habitual ar sério, mas desta vez os olhos brilhavam de entusiasmo. Isto é algo que nunca vimos antes, disse ele, apontando para os dados espectrais que indicavam variações rápidas na emissão de cianeto e dióxido de carbono. Pode ser um sistema de propulsão ativando-se, ou talvez uma forma de expressão desconhecida. Enquanto tentávamos digerir a informação, a notícia espalhou-se rapidamente pelas redes sociais e meios de comunicação portugueses. Os debates fervilhavam, e as teorias multiplicavam-se como estrelas num céu claro. Alguns diziam que se tratava de um contato alienígena sutil, uma mensagem codificada em jatos químicos. Outros insistiam que era apenas um fenômeno natural raro, ainda por compreender. Na minha cabeça, as imagens do núcleo a piscar lembravam-me uma antiga tradição do Algarve, onde as luzes dos barcos piscam para comunicar na escuridão do mar. Era quase poético pensar que, mesmo a milhões de quilômetros de distância, pudesse haver um diálogo silencioso entre nós e o 3 Espreita. Mais tarde, numa conferência improvisada no Observatório do Pico dos Dias, em São Miguel,
Açores, cientistas portugueses e estrangeiros reuniram-se para discutir as implicações do que estava a acontecer. A atmosfera era elétrica, carregada de expectativas e um certo mistério palpável. A possibilidade de que estivéssemos diante de uma nave interestelar com capacidade de manobra deixava todos em alerta. No entanto, havia também cautela. A doutora Sofia Mendes lembrava que a ciência exige provas sólidas e que a interpretação dos dados devia ser feita com rigor. Não podemos saltar para conclusões precipitadas, advertia, mas também não devemos fechar os olhos ao que a evidência sugere. Enquanto a noite caía sobre Faro, eu sentia uma mistura de ansiedade e fascínio. O 3 Espreita tinha passado da condição de curiosidade científica para algo que, talvez, pudesse mudar a nossa compreensão do universo para sempre. E, no silêncio da escuridão, perguntei-me, estaremos nós finalmente a receber um sinal? Ou será apenas o eco de um mistério cósmico que ainda não sabemos decifrar? Uma coisa era certa, a próxima fase da jornada do 3 Espreita prometia ser decisiva. E eu, como tantos outros, estava pronto para testemunhar o que quer que viesse a seguir. Nas primeiras horas de uma madrugada fria em Braga, o céu estava límpido, perfeito para as observações astronômicas. Eu encontrava-me no observatório da Universidade do Minho, rodeado por uma equipa de investigadores que, como eu, não dormia, ávidos por captar cada sinal do 3 Espreita. As luzes do equipamento piscavam suavemente, criando um ambiente quase ritualístico, como se estivéssemos a preparar-nos para um momento sagrado. De repente, o monitor exibiu uma alteração súbita. O brilho do núcleo do objeto aumentou de forma dramática, lançando uma cauda recém-formada que se estendia em direção oposta ao Sol, numa dança luminosa e vibrante. Era como se o 3 Espreita tivesse acordado de um sono profundo, revelando uma energia intensa e inesperada. A cientista Inês Carvalho, especialista em física do plasma, analisava os dados com atenção redobrada. Estamos a ver um fenômeno de ativação térmica, explicou. Os voláteis começam a sublimar violentamente devido à proximidade do Sol, mas a intensidade e a forma dos jatos sugerem algo mais controlado do que o habitual. Ela ajustava os comandos do telescópio com uma precisão quase artística, como se dançasse com a própria máquina. Enquanto isso, nas ruas de Braga, a notícia da súbita ativação do 3 Espreita espalhou-se rapidamente, provocando uma mistura de medo e fascínio entre a população. Nas pastelarias, as conversas giravam em torno do objeto misterioso, com alguns clientes a especular sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Se vierem cá para o Minho, que tragam vinho verde e uns pastéis de nata, brincou um senhor idoso, arrancando risos ao grupo. De volta ao observatório, o ambiente era de concentração máxima. Os dados mostravam que o 3 Espreita emitia agora jatos em múltiplas direções, como se estivesse a ajustar a sua trajetória com precisão cirúrgica. O Dr. Afonso Lopes comentou, se isto não é uma nave a manobrar, então é o cometa mais estranho alguma vez registrado. Nessa mesma noite, um alerta inesperado chegou de uma equipa portuguesa a bordo de um satélite que monitoriza o Sol. Eles tinham detectado interferências eletromagnéticas breves e inexplicáveis, coincidentes com o momento de máxima atividade do 3 Espreita. A possibilidade de que o objeto estivesse a interagir com o ambiente solar deixava todos perplexos. Eu, observando o céu estrelado através da janela do observatório, senti uma mistura de admiração e inquietação. O 3 Espreita já não era apenas um visitante silencioso, mas um protagonista ativo no enredo cósmico que desafia todas as nossas certezas. Enquanto a madrugada avançava, a equipa preparava-se para enviar os dados ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, na esperança de que especialistas em todo o mundo pudessem ajudar a desvendar este mistério. Uma coisa era clara, o 3 Espreita tinha despertado, e com ele, talvez, a maior aventura científica dos nossos tempos. E eu sabia que, seja qual for o desfecho, esta história ainda teria muitos capítulos por contar. No entardecer enevoado em Évora, o céu parecia guardar segredos enquanto o 3 Espreita continuava sua viagem misteriosa pelo sistema solar. Eu estava no pequeno terraço do observatório local, com a vista para a planície alentejana, rodeado por equipamentos que zumbiam suavemente. O objeto interestelar tinha conquistado a atenção de toda a comunidade científica portuguesa, e a ansiedade crescia a cada nova observação.
As imagens transmitidas pelo telescópio do Pico do Arieiro, na Madeira, mostravam agora um fenômeno surpreendente. O 3 Espreita parecia emitir flashes de luz irregulares, pulsando com uma cadência que desafiava qualquer padrão natural conhecido. Parecia quase uma linguagem, um código luminoso enviado através do vazio do espaço. O investigador Pedro Silva, especialista em comunicação interplanetária, estava convicto de que estes flashes tinham significado. Se for uma forma de comunicação, estamos perante um dos maiores desafios de decifração da história humana, afirmava ele, enquanto analisava os dados com um olhar determinado. Enquanto isso, na pequena vila de Monsaraz, as pessoas reuniam-se ao redor de rádios e televisores, fascinadas com as novidades. A senhora Rosa, dona da mercearia local, dizia com humor: se estes extraterrestres quiserem um bom vinho do Alentejo, saibam que cá estamos prontos para receber. A leveza do povo contrastava com a complexidade do mistério que se desenrolava acima das suas cabeças. No observatório, a equipa descobriu algo ainda mais intrigante: pequenas variações na velocidade do 3 Espreita que não podiam ser explicadas pelos métodos convencionais de propulsão cometária. Era como se o objeto estivesse a ajustar a sua rota com uma intenção precisa, quase como um navegador experiente a evitar obstáculos invisíveis. A doutora Sofia Mendes, numa videoconferência com especialistas internacionais, alertava para a necessidade de colaboração global. Este é um fenômeno que ultrapassa fronteiras e que exige união de conhecimento e recursos, sublinhava, enquanto as imagens continuavam a impressionar. Eu, observando o céu enevoado, sentia o peso da responsabilidade de testemunhar algo que poderia redefinir a nossa compreensão do cosmos. O 3 Espreita deixava de ser apenas um visitante para se tornar um enigma vivo, capaz de desafiar as leis da física e da comunicação. E enquanto as luzes do observatório piscavam na escuridão, uma pergunta pairava no ar: será que alguma vez entenderemos o que o 3 Espreita quer realmente dizer? Ou estará ele apenas a pregar-nos uma peça, brincando com a nossa curiosidade como um mestre do jogo cósmico? A resposta estava, como sempre, escondida entre as estrelas. E nós, humildes observadores, só podíamos continuar a olhar para cima, à espera do próximo sinal. Naquela noite clara em Vila Real, o silêncio do campo era interrompido apenas pelo suave zumbido dos equipamentos do observatório local, onde eu e a equipa nos reuníamos para acompanhar o desenrolar da enigmática jornada do 3 Espreita. A expectativa era palpável. Estávamos a poucas horas do momento em que o objeto reapareceria após passar atrás do Sol, uma fase decisiva para desvendar os seus segredos. As primeiras imagens captadas mostravam uma transformação surpreendente. A cauda do 3 Espreita tinha crescido exponencialmente, estendendo-se como um véu luminoso a perder de vista. Mas o que mais nos intrigava era a ausência de fragmentação. O objeto mantinha uma integridade notável, resistindo às forças intensas que o Sol exercia sobre ele. O professor Manuel Teixeira, especialista em materiais cósmicos, comentou: se fosse um cometa comum, já teríamos visto pedaços a desprender-se, mas este aqui é como uma rocha perfeitamente esculpida, resistente e misteriosa. A comparação com uma escultura antiga parecia apropriada, dada a precisão e resiliência do 3 Espreita. Enquanto a equipe analisava os dados, um fenômeno ainda mais estranho surgiu. A trajetória do objeto apresentava pequenas variações que não podiam ser explicadas pela física tradicional. Era como se o 3 Espreita tivesse a capacidade de corrigir sua rota, realizando manobras subtis e calculadas. No café da vila, as notícias chegavam com rapidez, e a conversa entre os habitantes refletia a mistura de fascínio e apreensão. O Tiago, um jovem estudante, brincava: se isto é uma nave, espero que tenha GPS, porque a última coisa que queremos é um extraterrestre perdido no Alentejo. O humor típico português servia para aliviar a tensão crescente. De volta ao observatório, a equipe enviava os dados para os centros internacionais, enquanto aguardávamos ansiosamente as análises que poderiam confirmar ou refutar a hipótese da artificialidade do 3 Espreita. Cada novo dado era uma peça de um puzzle complexo, uma peça que poderia mudar a nossa visão do universo. Eu, olhando para o céu estrelado, sentia uma mistura de humildade e entusiasmo. Estávamos perante algo que transcendia as nossas rotinas diárias, algo que nos desafiava a olhar para além do conhecido e a aceitar que o cosmos, afinal, um lugar de mistérios infinitos.
E enquanto o Três Espreita continuava sua viagem silenciosa, deixava para trás um rasto de perguntas sem resposta e um convite irresistível para a aventura do conhecimento. O próximo capítulo estava prestes a começar, e ninguém sabia ao certo o que ele traria. Naquela madrugada em Faro, o silêncio era quase sagrado quando recebemos a notícia que todos esperávamos: o Três Espreita tinha emergido do outro lado do sol. As primeiras imagens chegaram com uma nitidez impressionante, revelando um espetáculo que deixou toda a comunidade científica em êxtase, ao mesmo tempo, profundamente inquieta. A cauda, agora monumental, brilhava com uma intensidade e cores que jamais tínhamos visto, como se o objeto tivesse absorvido a energia solar e a transformado numa dança luminosa de tons azuis, verdes e dourados. Mas o que mais chocava era a forma do núcleo. Parecia ter alterado a sua estrutura, exibindo superfícies planas e ângulos definidos, quase geométricos, como se tivesse sido esculpido por mãos conscientes. O doutor Afonso Lopes, com a voz embargada pela emoção, declarou: "Se isto não é uma nave, então não sei o que é. Estamos diante de algo que desafia todas as leis da natureza que conhecemos." A sala encheu-se de murmúrios e olhares incrédulos. A hipótese de artefacto artificial ganhou força como nunca antes. Mas, num instante dramático, os telescópios captaram uma súbita emissão de energia, um pulso que percorreu o espaço como um farol invisível. Algo estava a acontecer dentro do Três Espreita. A sua velocidade mudou, ligeiramente, mas de forma clara, numa manobra que não podia ser explicada por forças naturais. Os debates tornaram-se fervorosos. Estaríamos perante uma nave alienígena a realizar uma manobra controlada? Uma sonda enviada por uma civilização há muito desaparecida? Ou seria este o início de um contato silencioso, uma mensagem cifrada no espaço-tempo? Enquanto eu observava o céu sobre Faro, sentia uma mistura de admiração, medo e esperança. O universo tinha nos lançado um desafio, um convite para expandir os nossos horizontes e aceitar que não estamos sós. A verdade, porém, permanecia oculta, envolta numa cortina de luz e sombra. E no momento em que o Três Espreita desapareceu lentamente no horizonte, deixando atrás de si um rastro de mistério e beleza, uma última pergunta pairou no ar: o que nos reserva o próximo encontro? Porque, apesar de tudo, esta história ainda não tinha terminado. O cosmos, com a sua imensidão silenciosa, continuava a guardar segredos. E nós, pequenos exploradores da noite, só podíamos esperar, atentos e curiosos, pelo próximo sinal.